Continuar as relações que a gente estava fazendo, porque, de novo, esse vídeo em si, ele é um dado, mas ele, junto com todas as outras coisas que eu posto no grupo, ele está gerando informações para vocês. E eu estou tentando gerar conhecimento e fazer com que vocês estabeleçam conexões e gerem insights entre uma coisa e outra para levar um pouco do que eu sei até vocês, tá? Também por posts, eu acho que, já que a gente usa esse tipo de tecnologia, né? Isso aqui é meu Facebook. Eu peguei de um post aleatório, mas essa imagem faz referência. Ela é uma montagem de um filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Esse filme, ele não tem o mínimo cabimento, ele não tem a mínima estruturação, porque o piloto de um avião, o piloto e o copiloto passam mal, e aí o piloto automático do avião é um boneco inflável. Ou seja, ele não existe, não tem muito sentido. Parece um pouco o que a gente está vivendo, porque faria sentido esse tipo de imagem. Porque ele sumiu desde antes de ser eleito, inclusive. Sumiu nos debates, sumiu quando a Pfizer o procurou para pedir vacina, sumiu antes, sumiu depois, sumiu agora. E hoje ele veio com um discurso de que a gente teria que comemorar o 31 de março, fazendo alusão ao golpe militar de 1964. Essas questões históricas, a gente estuda a história e a gente já viu o gênero charge, tá? Isso aqui é uma charge falando sobre que as pessoas que ficam defendendo esse tipo de discurso, chamando ele de mito, nós estudamos mitos e fábulas. O que ele tem de grandioso para ser lembrado? Uma falsa facada? Deixar mais de 300 mil pessoas morrerem? É essa a grandiosidade dele? Ser expulso da brigada militar onde ele estudava, porque ele planejava ataques terroristas? O que ele tem de tão grandioso? Falas contra a própria filha, misoginia, homofobia, preconceito, racismo, é isso que ele tem de grandioso? O que ele tem de grandioso é fazer referências a torturadores durante o impeachment da Dilma Rousseff, enquanto ele ainda era deputado, e ter ficado 32 anos como deputado pelo Rio de Janeiro sem fazer nada, tendo aprovado só 2 projetos em 32 anos? Eu não acho que isso seja grandioso. A gente estuda história para não cometer os mesmos erros. Quando a gente fala de 31 de março de 1964, a gente não tem nada para comemorar. É a mesma coisa que é tão absurdo quanto comemorar a escravidão, ou quanto comemorar a extinção dos vários povos indígenas do Brasil. Em 1964 para frente, com os ditadores do regime militar, várias pessoas que eram contra o regime militar, elas simplesmente sumiam, eram torturadas, tinham seus direitos completamente dizimados e eram mortas, como esse homem. Já que às vezes a gente precisa, né, não só tornar o conhecimento, fazer relações entre as informações para que elas virem conhecimento e tornar isso palpável, vamos lá, vamos tentar tornar isso palpável. Esse homem, esse rapaz aqui vivia nessa época. Quando ele tinha 25 anos, ele foi contra. Ele tomou alguma decisão contra a ditadura. Ele foi torturado da seguinte forma: foi amarrado a um caminhão e arrastado pelo pátio do quartel e obrigado a colocar a boca no escapamento do veículo. Só 43 anos depois conseguiram identificar os restos mortais dele. Alguém comemoraria isso? Ninguém em sã consciência comemora uma coisa dessa. Ninguém em sã consciência não faz nada enquanto tem mais de quase 3 mil pessoas morrendo por dia. Então, assim, tem uma outra foto que eu gostaria de mostrar para vocês, que é essa aqui. Não acredite em contos de fardas. É uma clara referência a contos de fadas. Nós também podemos, com o nosso conhecimento, com as nossas informações, criar contos de fadas. As pessoas fardadas também podem criar contos de fadas e mentiras e falar que naquela época, em 1964, a economia estava uma maravilha. Isso é uma mentira. Que estava tudo uma maravilha. Não, não estava. As pessoas estavam desaparecendo. As pessoas estavam sendo torturadas e mortas. Ninguém tinha direito a nada. Existia censura. Ninguém podia colocar a própria opinião. A gente não tem o que comemorar. A gente tem que lembrar essa data e sentir vergonha
dela e lembrar dela para que nunca mais ela aconteça. E falar sobre isso é importante. Aliás, isso aqui me lembra um pouco sobre o rap, o gênero que eu trabalhei com os 8º anos. E o rap, ele é um gênero que nasceu, literalmente, o próprio livro de vocês fala. É uma tentativa de voz para não morrer. Porque ele vem da favela, ele vem do morro, igual o funk. Então ele vai falar assim de armas, ele vai falar assim de milícias, porque contos de fardas, às vezes, eles são mais perigosos do que os contos de fada, né? Porque no conto de fada a gente tem fadas, a gente tem gnomos, o máximo a gente tem lobo mau. Nos contos de farda, a gente tem. E que eu coloquei, aliás, eu não coloquei essa charge na avaliação diagnóstica de português à toa. Ela tá aqui pra gente ver que, na verdade, os contos de fardas, eles são bem piores que os contos de fada. Porque se nos contos de fadas a gente tem o João e a Maria, a gente tem o João e o pé de feijão, nos contos de fardas a gente tem pessoas que, como aquele homem, são torturadas. A gente tem um exército que gasta milhões em chiclete e leite condensado. A gente tem um exército que gasta milhões em picanha e cerveja Heineken. E a gente tem uma primeira-dama que recebe um cheque no valor de 89 mil que ninguém se questiona por que, enquanto isso, pessoas continuam morrendo. Agora eu vou fazer o papel daquele eu avisei. Várias pessoas como eu estão falando sobre isso há muito tempo. Esse vídeo é necessário porque os nonos anos, daqui a pouco eles entram no médio e daqui a pouco eles já têm título de eleitor. É preciso que eles se posicionem e saibam em que lado eles estão. Se eles vão querer ter sangue nas mãos também, como aqueles que apoiam a tortura, a ditadura, esse tipo de coisa, ou se eles vão querer ter uma sociedade digna e terem empatia. Isso aqui é uma contestação minha, eu falei sobre gêneros de contestação para vocês, e eu também tenho o direito de fazer um. Para que, de novo, a gente tem que falar de história e tem que falar de discursos. Eu sou professor de português, estou analisando discursos, analisando não só charges, mas outras coisas. E a gente tem que trazer os textos para o atual, sim. Porque senão a gente não questiona nunca. E a minha, de novo, sempre foi meu objetivo aqui, voltando para cá e para aquela primeira imagem, fazer com que vocês, em vez de fake news, se tornassem críticos e não ficassem só com um monte de informação jogada. Eu quero que vocês relacionem as coisas e consigam fazer ligação. Tanto inclusive entre as matérias de português e história. Não acreditem em contos de fadas, em fardas, porque as fardas não são unicórnios fofos. Elas não representaram isso na nossa história.